Saudações especiais a você que nos assiste mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. No programa de hoje, nós vamos ter o prazer e a honra de conversar com o deputado federal Eleusis de Paiva, que vai falar sobre uma série de assuntos relevantes e de seu interesse. Muitos deles que vertem sempre e muito para a área da saúde. Ele é um especialista nisso, é um médico, é uma liderança da medicina brasileira e tem bastante a conversar com a gente sobre isso. E o assunto saúde é um assunto que tem sempre muito contencioso, muitos problemas a serem resolvidos. Antes de conversar com o Dr. Eleusis, no entanto, gostaria de convidar vocês para ouvir as notícias mais importantes desta segunda-feira. Também por aqui, a polêmica dos tais rolezinhos. Aquela ação de jovens da periferia de São Paulo e outras grandes cidades brasileiras começa a preocupar a direção dos shopping centers. Um desses centros comerciais, aqui de Rio Preto, está pronto para solicitar que as pessoas se dispersem sempre que se formar lá dentro um grupo de 5 ou 6 pessoas. Mais de 5 ou 6 pessoas. Um outro shopping promete acionar a polícia militar sempre que alguma anormalidade for detectada. Alguns adolescentes, ouvidos pelos jornais da cidade, nas edições de ontem e de hoje, dizem que estão sendo discriminados por causa dessa prevenção. Bem, no fim de semana, o ministro da Saúde e pré-candidato do PT ao governo do estado de São Paulo anunciou aqui na região a contratação de 120 médicos para Rio Preto e municípios próximos através do programa Mais Médicos. Esse é um dos assuntos que daqui a pouco eu gostaria de conversar com o Dr. Eleusis Paiva. E o ex-procurador de Rio Preto, Luiz Tavolaro, entrou com um novo recurso no Tribunal de Justiça do Estado, pedindo a extinção da ação de quebra de sigilo bancário dele no inquérito que apura suposto enriquecimento ilícito. Tavolaro é investigado pelo promotor Sérgio Clementino em função da compra de uma casa em condomínio fechado avaliada em R$780 mil. O promotor aponta que o imóvel teria sido um presente de uma empresa que mantém mais de R$200 milhões em contratos com a Prefeitura de Rio Preto. Vamos conversar hoje, então, com o Dr. Eleusis Paiva, deputado federal, uma liderança médica das mais respeitadas no Brasil de hoje, uma pessoa com quem a gente tem muito assunto a conversar. Mas, doutor Eleusis, eu gostaria de começar, além de agradecer, evidentemente, a sua presença, a gentileza de sua presença aqui em nosso programa, mas começar que eu chamaria de um assunto aperitivo. O senhor, como uma pessoa bastante sensível aos movimentos socioculturais que pipocam de vez em quando no Brasil, como é que está vendo essa questão dos tais rolezinhos que estão proliferando nas grandes cidades brasileiras, doutor? Muito obrigado pela presença. Primeiro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês da Opinião Cidade e você que está nos assistindo em casa. A primeira aparição aqui na Opinião em 2014. Então, 2014 eu acho que é um ano muito importante para nossas vidas. Um ano que nós temos grandes desafios econômicos, né? Tivemos uma crise internacional que o Brasil tem também um preço alto para estar fazendo essa discussão, e um ano político. Quanto ao rolezinho, olha, claramente, eu acho que ninguém tem dúvida disso. O direito de ir e vir é um direito sagrado de qualquer cidadão. No entanto, a segurança pública também é um direito que cada um de nós tem. O que eu vejo que preocupa a sociedade é sob o ponto de vista de segurança, tanto para quem trabalha nesses shoppings, quanto para quem frequenta, qual a segurança individual de cada um. E eu tenho certeza que o bom senso deve prevalecer, principalmente para que se permita o direito de ir e vir, mas também que se garanta a segurança individual das pessoas que ali frequentam e de quem trabalha nesse setor. Quer dizer, tem que convergir para isso aí, né? Não tem respeito e liberdade, né? Sim. Tudo isso. Doutor, uma outra notícia lida aqui logo na abertura do nosso programa tem muito a ver também com a sua área de preocupação no Congresso e como liderança médica brasileira, né? Como é que o senhor avalia esses primeiros meses do programa Mais Médicos no Brasil? Olha, para quem está nos assistindo, eu acho que é importante, aí você dá uma oportunidade para a gente falar com vocês em casa, é muito importante. Primeiro, eu não vejo ninguém nesse país, nem no mundo, pode ser contra você ter mais médicos. Quem não queria? Se eu puder ter mais médicos na minha cidade, no meu bairro, no meu quarteirão, todo mundo quer, isso não tenha dúvida. E é importante, né, termos, mas tão importante como ter médicos, é saber que o médico não funciona isoladamente. Primeiro, o médico, no modelo que nós temos no Brasil, de sistema público, equipe multidisciplinar que funciona. Então você precisa do médico, mas também você precisa ter um enfermeiro, você precisa ter um psicólogo, um fonoaudiólogo. Então, nós precisamos de equipe multidisciplinar.
Agora, junto com essa equipe multidisciplinar, nós precisamos de políticas também para que facilite você prestar uma assistência. O que adianta você ter um médico e você não ter um serviço de diagnóstico para fazer o mínimo? Para fazer um raio-x de tórax, para fazer um hemograma, um exame de urina. Então, nós precisamos de infraestrutura. Aí, vamos imaginar, nós temos um médico, nós precisamos de infraestrutura, mas nós temos que ter uma política adequada de medicamentos. Nas cidades, principalmente onde existe maior carência de médicos, as cidades mais pobres, que temos um IDH menor, qual é o acesso da população a medicamentos? A gente vai voltar a uma medicina de curandelismo, benzer o paciente? Não, você prescreve o medicamento, tem que ter na sua unidade básica de saúde à disposição, pelo menos, aqueles medicamentos da cesta básica. Então, veja só que o problema não é só médico. Nós precisamos de uma estrutura para esse médico funcionar e ter uma equipe multidisciplinar. Nós precisamos de uma estrutura mínima de diagnóstico. Nós precisamos de medicamentos para poder tratar. Nós precisamos de uma política de prevenção. Infelizmente, o Brasil não fez a lição de casa. O ministro Padilha, eu acredito que possa ser um excelente parlamentar. Até porque eu odeio falar mal de alguém. Eu acho que política a gente faz tentando ir para frente. Se ele falar mal, não leva a nada. Ele pode ser, provavelmente será, se ele for um parlamentar, é uma pessoa que se comunica muito bem com as pessoas, mas do ponto de vista de executivo, infelizmente, nós fomos muito mal no país nesses 3 anos do governo Dilma. Até que se olhar os indicadores de saúde, não melhoraram. Epidemia de dengues no Brasil inteiro. Doenças infecto-contagiosas, que nós tínhamos algumas delas já afastadas, elas estão voltando. Tuberculose, estamos voltando em níveis alarmantes lá atrás. Quer dizer, não estamos fazendo a lição de casa. Essa é a realidade. Agora, por exemplo, entramos em recesso parlamentar. Outro dia, ouvindo a Voz do Brasil. TCU reprova todas as contas da FUNASA, o órgão do Ministério da Saúde. Agora estamos ouvindo Controladoria Geral da República reprovando todas as contas de gasto de atenção básica. Isso nos preocupa muito. Já tem pouco recurso e o pouco que tem é mal empregado. Doutor, o grande problema da saúde no Brasil continua sendo, então, o de financiamento, A questão é de dinheiro. Claro que existem providências a se tomar, Além da contratação de médicos, contratar essas equipes multidisciplinares, ter os medicamentos, como o senhor citou, os meios de diagnóstico, quer dizer, equipamentos e instalações adequadas, tudo isso precisa de dinheiro. O grande problema da saúde, o senhor resumiria, é uma questão de financiamento ou não? Olha, financiamento é importante, o que é importante para a gente ter? Se nós pegarmos é que muitas vezes eles traduzem, eu tenho muito medo de meias verdades. De simplificar as coisas, Você fala um dado que é verdadeiro, mas é uma meia verdade. Vamos dar exemplo? As pessoas falam, o Brasil é o país na América do Sul que mais investe na saúde. É verdade, é verdade. Agora, o que as pessoas não falam é que você pegar a população do Brasil e pegar a população dos outros países, como Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai, nós temos uma população infinitamente maior. Então, se você olhar o que o Brasil investe e dividir pela sua população, e você for pegar a per capita de saúde, nós vamos ver que nós investimos metade do que investe a Argentina. Temos que fugir dos números absolutos. Nós investimos menos da metade, 30% do que investe o Uruguai. Nós estamos investindo quase semelhante ao que investe Bolívia e Venezuela. E não é isso que nós queremos para o nosso país. Existe um movimento importante na sociedade brasileira, que eu lidero dentro do Congresso Nacional, revendo o financiamento da saúde pública no Brasil. Os municípios, por lei, são obrigados a investir no mínimo 15%. A maioria dos municípios do nosso país está investindo muito mais do que isso. O Estado está investindo 12%. A União não está, Esse é o grande problema. A União ela é obrigada a investir. Por exemplo, em 2014, o que ela investiu, no mínimo que ela investiu em 2013, acrescido do crescimento do PIB, PIB nominal. Significa o seguinte, em 2013 investiu pouco. Está garantido que em 2014 também vai investir pouco. O que nós estamos lutando é uma obrigatoriedade também do governo federal de investir no mínimo 10% na saúde. Quanto significa para você que está em casa nos assistindo? Isso significa colocar na saúde algo em torno de 70 a 90 bilhões de reais a mais. O Estado de São Paulo consome mais ou menos, gasta mais ou menos 35% do bolo de saúde nacional. Significa estar adentrando ao Estado Nacional, ao Estado de São Paulo, algo em torno de 32 bilhões de reais a mais. Dá para a gente fazer uma modificação muito grande
e, junto com mais médicos, termos também qualidade de assistência. E, mais importante ainda, quando você põe mais médicos, para terminar esse bloco de discussão, é que médico, eu falo, médico tem que ser bem formado, qualificado. Você dá uma caneta da mão do médico mal formado, isso é pior do que metralhadora, né? Porque você imagina o que é capaz de prescrever. Nós estamos vendo aí prescrições aí, então nós precisamos de médico, mas precisamos de médico de qualidade. Não é só para quem tem dinheiro, que pode ir para o Sírio-Libanês, né, se tratar, nós precisamos que também quem é tratado dentro da rede pública tenha um médico de qualidade e um serviço e medicamentos que possam tratá-lo adequadamente. Doutor Eleuso, mas para a gente não penalizar e penitenciar apenas a categoria médica, vamos admitir que também outras categorias profissionais sofrem muito com essa questão de má formação no Brasil, né? Eu diria várias outras, né? Então a gente tem que considerar isso também. Não mas veja bem que nós temos que fazer duas linhas de raciocínio. Primeiro que no Brasil, uma das grandes críticas que nós temos é nós estamos abrindo faculdades sem termos aí o mínimo de uma estrutura para formar um bom profissional. Porque o aluno passa a ser vítima. Depois ele fala, não, depois eu vou fazer uma prova para ver se ele pode exercer ou não. Você não pode pôr uma pessoa para estudar numa escola, pagar 6, 7 mil reais e de antemão já sabendo que ela vai ser mal formada e depois bloqueá-la. Então nós temos que ter a responsabilidade, né, de exigir o mínimo para se abrir uma escola de medicina, né, até porque vai cuidar de vidas. Agora, o mais grave são os médicos de fora que migram para o país. O que acontece? Nos países minimamente sérios. Vamos pegar a própria Argentina, vamos falar aqui do Cone Sul, Argentina, Chile, vamos falar da Europa, Alemanha, Inglaterra, própria Portugal, Espanha, vamos falar dos Estados Unidos. Está abertas as fronteiras para médicos do estrangeiro adentrarem ao país? É claro que está aberto. Mas as pessoas, quando vão para os Estados Unidos, quando vão para a Inglaterra, elas são avaliadas, né, para ver se os seus conhecimentos condizem com a prática da profissão naquele país. E, infelizmente, não é isso que nós estamos fazendo no Brasil. Quer dizer, nós estamos abrindo a nossa fronteira e trazendo pessoas com qualidade questionável. Vítima quem vai ser? Vítima, principalmente, população de baixa renda. Não tem condições de escolher um médico, tem que ver aquilo que tem na rede pública e, de vez em quando, na rede pública, da maneira com que está sendo feita a política de recursos humanos, não vai ter um profissional bem preparado. Eu acompanho já há muito tempo, doutor Eleuso, essa sua luta com a questão da melhora da formação dos médicos no Brasil, tentativa de pelo menos, coibir a abertura de novos cursos de medicina, etc. É difícil conseguir alguma coisa nessa linha, né? Porque, do outro lado, aí os políticos, não os políticos ligados à classe médica, mas os políticos, de modo geral, querem aí novas faculdades, abrir faculdades. Existe toda essa... Não, mas eu não sou contra, não. Deixar bem claro, eu não sou contra abrir escola de medicina, não. Eu acho que todos nós, você que está no ensino, deve ter um filho que quer entrar numa escola de medicina, eu sou a favor. Agora, a única coisa que eu peço é que temos que ter seriedade. Temos que abrir escola de medicina, mas não enganar os alunos. Não falar, olha, vai formar médico e, na realidade, estamos formando aí um paramédico. Então, se é contra abrir, não sou contra abrir. Mas eu acho que temos que ter a responsabilidade de, ao abrirmos uma escola, garantir que nós estamos formando um profissional de qualidade. E a mesma coisa não é diferente, vai ser na odontologia, na farmácia, na engenharia, né, em direito. Né? Temos que abrir escolas? Temos. Abrir universidades, dar oportunidade para a nossa sociedade fazer um curso universitário, é óbvio. Mas temos que ter a responsabilidade, temos critérios rígidos para garantir uma formação profissional adequada. Sem dúvida. Doutor Eleuso, a gente sempre desconfia, né, de intenções de exploração política do tema saúde. Agora há pouco mesmo eu li essa notícia de que o ministro da Saúde, o ministro Padilha, provável candidato ao governo do estado de São Paulo, está anunciando aí a contratação de mais médicos para a região de Rio Preto. Aí não tem um cheirinho de suspeição, de exploração política desse tema, doutor? Eu já falei para o ministro Padilha, quando nós tivemos um debate no Congresso, que ele fazia um grande desserviço para a sociedade brasileira de ser candidato. É porque ministro candidato, ele está focando muito mais na candidatura, né, do que praticamente na gestão. Na realidade, não é só ele, não. Esse é o meu modo de pensar enquanto brasileiro. Eu acho que você é eleito para ser deputado, eu acho que você tem que focar para tentar ser o melhor possível. Quem vai ser secretário de Estado ou ministro de Estado, ele tem que ser secretário de Estado ou ministro de Estado, porque senão a pessoa está sentada numa cadeira objetivando a outra e não faz bem a sua lição de casa. Então, veja bem, você está falando, vamos trazer 100 médicos para a região. Então, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você que está em casa, sabia que o ministro da Saúde perdeu no ano passado de gastar
17 bilhões de reais na saúde que estava à disposição? Você sabia que a maioria das santas casas que nós temos na nossa região estão em sistema de falência, porque a tabela que remunera a prestação de serviço está se aumentar há quase 15 anos. Né? Então, são essas coisas. Se a pessoa está debruçada mais em ser ministro, ela está mais preocupada em resolver os problemas do que fazer campanha política. Né? Então, eu acho, olha, quem vai para cargo executivo deve executar cargo executivo. Quem vai para cargo parlamentar, vamos ser um bom parlamentar. Eu acho que é isso que você que está nos assistindo espera. Por exemplo, quem votou, quem está me assistindo, espera o quê? Olha, espera que o deputado, enquanto no Congresso Nacional, tenha uma boa atuação em prol da sociedade. Se eu fosse secretário de Estado, que eu fosse um bom secretário de Estado. Agora, estar num cargo objetivando o outro, eu acho que isso é um grande desserviço que nós fazemos para o nosso país e para o nosso Estado. Doutor Elias, nas últimas semanas, aqui mesmo no Rio Preto, teve um assunto que acabou ganhando as manchetes dos jornais aí, que envolveu o financiamento da ACD, uma entidade que presta, de certa forma, serviço à saúde também aqui na região de Rio Preto. Né? Quer dizer, a Prefeitura ameaçou um corte do repasse de verbas, os municípios da região que mandam pacientes para cá não teriam condições de ajudar a entidade. Quer dizer, parece que, felizmente, o assunto encaminhou bem, etc. Mas isso mostra o estado de penúria que passam também as prefeituras em relação ao financiamento da saúde. Né? O que o senhor achou desse caso e se a solução dada foi boa? Ou se nós temos que achar uma solução mais definitiva para isso? Primeiro, eu fui chamado, tive com a diretoria da ACD, reuni com alguns profissionais da área de saúde aqui na regional do CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia, discutindo o problema da ACD. Eu vejo que não é um problema político, é um problema, no mínimo, humanitário. Né? Eu não vi em momento algum nenhum questionamento de nenhum setor quanto à competência da ACD em prestar uma boa assistência naquilo que ela se programa. Bom, Rio Preto perder a ACD, ao meu ver, é um passo atrás enorme. A região de Rio Preto perder a ACD também é um passo atrás enorme. Entendo até que, no primeiro momento, Rio Preto não está querendo pagar toda a conta. Mas tem um lado humanitário. Né? São 1.200 famílias assistidas pela ACD. Tenho certeza que a atitude de repensar o financiamento da ACD por parte do nosso prefeito é extremamente correta, como eu entendo que a partir de agora, e essa a disposição que nós temos todos, também de haver uma colaboração de todos os prefeitos que se utilizam, né, da ACD para poder garantir uma assistência aos seus munícipes e nós, parlamentares, poder estar ajudando. Para você ter uma ideia, nós estamos dando a nossa contribuição. Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, por meu intermédio de outros parlamentares, nós estamos destinando uma verba que deve gerar entre 20 a 50 milhões de reais para a CD, sede, para a sede da CD depois estar distribuindo entre os diversos segmentos da CD no estado de São Paulo. Então, um trabalho bonito da CD, parabéns, e a nossa região não podia jamais perder. Volto a falar, não era um problema político, é um problema humanitário. Eu acho que foi, graças a Deus, a solução, ao meu ver, pelo menos momentaneamente, é satisfatória. Resolvido, né? O senhor tem percorrido, evidentemente, vários municípios da região, tem tido muito contato com lideranças municipais, prefeitos, etc. Há a percepção de que os prefeitos, de modo geral, têm interesse em tentar resolver esse problema, né? Em tentar participar de ajuda, do financiamento da CD. É isso mesmo, doutor? Eu não tenho dúvida, né? Eu conversei com vários prefeitos, até porque me deram uma relação, né, desses 1.200 pacientes, pode ser que eu me engane, mas aproximadamente 420 é da nossa cidade, mais ou menos 780 da região. Eu conversei com vários prefeitos que tinham pacientes. Eu acho que todo mundo vive dificuldades, vive. Né? As prefeituras, né? Vou dar um dado concreto para você, cidade pequena tem que gastar, no mínimo, né, tá por lei, 25% na educação. Né? Todo prefeito gasta mais, porque depois tem um corte, TCU pode deixar inelegível até improbidade administrativa no prefeito. Então o prefeito gasta, aí, pequena, grande, média, 27% na educação, no mínimo. Saúde tem que gastar 15%. Com a crise que está, todos os prefeitos estão gastando aí em torno de 24% a 30%. Então põe mais 27%, 28%. Juntos os dois, 55%. Cidade pequena,
o grande empregador, até com responsabilidade social, é a prefeitura. Se você juntar só essas três coisas, saúde, educação e folha de pagamento, já ultrapassa os 100%. Então, a crise, a nossa região, muitas cidades de porte médio e pequeno na nossa região. Então, a crise que nós temos já instalada é muito grande. Então, eu vejo dificuldade, mas eu também vejo a vontade de todos ajudarem. Que bom. Vamos torcer para que essas situações caminhem realmente para esse tipo de solução, doutor Eleusis. Vamos falar um pouco sobre política. No dia 25 de janeiro, sábado próximo, estarão aqui em Rio Preto para uma reunião com lideranças regionais o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que ocupou esse cargo entre 2003 e 2011, o ministro da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, o presidente nacional do PSD e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que serão recebidos aqui em Rio Preto pelo senhor, pelo deputado federal Eleusis Paiva, numa reunião prevista para as 10 horas na Câmara de Vereadores, onde os visitantes farão uma análise da conjuntura econômica e política para 2014. Qual é esse cenário político e econômico para 2014? O senhor já pincelou isso no comecinho do nosso programa, quando o senhor falou que é um ano bastante difícil, em função do acúmulo de vários problemas e por ser um ano político, né? Mas qual é o cenário que a gente pode pintar aí para esse ano de 2014, deputado? Olha, a primeira ideia de estar trazendo, eu sempre tenho pautado o partido na nossa região e também no estado de São Paulo, a nível do Brasil, a gente tentar mostrar um diferencial. A gente tem que discutir política assim, mas tem que estar muito preocupado com o país da gente. E essa é a ideia, né? Nós temos os nossos quadros, uma pessoa que eu julgo brilhante, que é o Henrique Meirelles. Sem dúvida. O Henrique Meirelles é uma pessoa respeitada pela esquerda, até porque atuou com presidentes de esquerda, e uma pessoa respeitada pela direita e pelo centro também. Eu acredito que ele discute economia com uma propriedade incrível. Eu que sou médico, estou aprendendo alguma coisa, então você veja que ele é bom, né? Mas o Henrique Meirelles, eu acho que é uma pessoa que todo mundo está querendo ouvir atualmente. O Afif, uma pessoa muito ligada à micro e pequena empresa, que eu acredito que é aí que nós podemos dar o grande salto nesse país, o diferencial. O Kassab, presidente nacional do nosso partido, um grande articulador político, as pessoas gostam ou não, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Até porque política é assim, ninguém. Não é todo mundo que gosta do amarelo, porque senão o azul ficava pobre, né? Então, é um político, grande articulador, que as pessoas querem ouvir. E essa era a nossa ideia, está trazendo três pessoas, três quadros do partido extremamente importantes, para discutir com a sociedade, primeiro, os grandes desafios políticos. E com os empresários, procurei a Associação Comercial, Federação do Comércio, está trazendo os empresários da cidade para fazer uma análise da conjuntura política, até porque existe uma insegurança muito grande. Você que está em casa sabe disso. Nós temos insegurança esse ano. Vamos atravessar a crise? Não vamos superar? Não vamos superar? Como é que eu me comporto? Então, esse tipo de informação, eu acho que ela é saudável, independente da cor partidária de cada um. Eu acho que é esse tipo de avanço que eu quero para o meu partido. Agora, você não está me provocando, mas eu vou até aproveitar para falar para você que está me assistindo. Está todo mundo discutindo. O Dorival Leme já assumiu o mandato hoje. Eu fui lá na posse dele. O Dorival, ele é a favor ou é contra governo, ele vai ser base, ele vai ser oposição, o PUP é oposição, é base, né? 2 vereadores que nós temos. Como é que eu me posiciono? Como é que você gostaria que a gente se posicionasse? Eu posiciono exatamente o que eu falo para eles, exatamente o meu comportamento dentro do Congresso Nacional. Eu me nego a ser base de governo, eu sou base da sociedade. Eu acho que quando se elege alguém, não é para alguém ficar sempre contra ou sempre a favor. Eu acho que você tem que ser crítico para procurar o melhor para o seu país enquanto deputado. Aqui em Rio Preto, o que eu falei para o Dorival, e tenho certeza do comportamento dele que vai ser exemplar nesse sentido, olha, procure o que é melhor para a nossa cidade. Se tiver projeto bom do prefeito, não tenha dúvida, vota a favor, vota junto com o prefeito. Se tiver projeto que venha do executivo, que você discorda, que acha que tem que melhorar, não tenha nenhum constrangimento de se portar contrário, de tentar melhorar. Nós temos que ser a favor da nossa cidade. Eu penso dessa forma. Vereador tem que ser a favor da cidade dele. Deputado tem que ser a favor do país dele. Esse negócio de oposição ou situação, acho que isso daí, no meu modo de pensar, é algo que tem que ser superado. Tem que ser resolvido lá na campanha eleitoral, né? Agora eu acho que nós temos que apostar no país e na nossa cidade e no nosso estado. Doutor Eleusis, e com essa disposição sua de isenção em relação a essa
disputa política que existe, que análise o senhor faria do quadro político paulista e brasileiro para esse ano, 2014? Nós vamos ter segundo turno nos dois níveis de governo, na sua opinião, o que é que o senhor pensa disso? Faça aí uma análise. Agora atue aqui como analista político, por favor. Olha, nível nacional. Nível nacional, nós temos aí 3 fortes candidatos, né? O presidente Dilma está no cargo, melhorou seu índice de avaliação. Temos 2 candidatos fortes de oposição, o Aécio Neves tem uma história em Minas Gerais, um nome muito forte na política brasileira, uma pessoa muito carismática. Tem o Eduardo Campos, político do Nordeste, neto do Arraiz, uma pessoa de um carisma fantástico, uma gestão em Pernambuco de primeira, né? Eu tenho a oportunidade de vez em quando conversar com o Eduardo, uma pessoa que acho uma competência incrível. Outro dia eu falei para o Eduardo, há uns 15 dias atrás, não sei se ele vai ser presidente nessa, mas com certeza em algum momento eu acho que ele tem grande chance de estar se preparando para um dia chegar à presidência da República. É um cenário que tudo nos leva a crer que nós vamos ter segundo turno a nível nacional. O nosso partido tomou uma direção a nível nacional de ter um posicionamento favorável ao apoio ao presidente Dilma. Eu, particularmente, sou dissidente do meu partido. Eu não concordo, eu acho que a nível social deixou muito a desejar, nós podíamos ter avançado mais. Me portei como dissidente e continuo me portando como dissidente dentro do partido desse posicionamento. A nível do Estado de São Paulo, nós temos o governador Geraldo Alckmin, uma avaliação boa, pelo menos que eu estou vendo em pesquisa, aí, uma pesquisa girando aí em torno de 40%, 43%, né, de intenção de voto. Nós temos aí mais 3 outros candidatos aí que já se colocaram, o ministro Padilha, né, nós falamos agora há pouco, está doido para ser candidato aqui em São Paulo. Podia ser candidato lá no Pará, porque ele tinha o título no Pará, né? Mas resolveu ser candidato em São Paulo. Mas tudo bem, vamos para o debate eleitoral depois. Nós temos o SCAF, né, que tem uma avaliação muito boa nesse momento, até por estar utilizando toda a exposição que lhe permite a Fiesp, né, está hoje com um índice de avaliação boa. O nosso partido estuda a possibilidade de ter candidato próprio. O próprio Kassab colocou o nome dele à disposição do partido. Temos também o Afif, que é vice-governador, que é ministro. Temos o Henrique Meirelles também, um outro quadro muito importante que poderia se lançar. Então, provavelmente, tem uma chance grande do partido ter um candidato, mas ainda está estudando outras propostas, né? Ainda nós estamos no debate com outros partidos estudando propostas. E me parece agora que o PSB, né, pelo menos a notícia que eu tenho, que o PSB talvez, junto com o PPS, estaria lançando um candidato. Bom, se isso ocorrer, chance de nós termos segundo turno no estado de São Paulo também, se for esse quadro, se não houverem composições até junho, chance de nós termos segundo turno aqui também é bem alta. E a sua posição política em relação às suas ambições políticas, a palavra não seria essa não, mas as suas pretensões políticas nesse ano eleitoral? Doutor Eleuso, a tendência é que o senhor novamente seja candidato a... O senhor costuma dizer que que o senhor não é deputado, o senhor está deputado e, na verdade, é uma liderança médica a trabalho dessa causa, né? Mas o que dizer a respeito disso? Quer dizer, a tendência é que o senhor seja candidato à reeleição como deputado federal, ou pode ser também que, dentro desse quadro de composição do partido, acabe aparecendo uma convocação para o senhor disputar uma outra função? Como é que o senhor responde a isso? Eu vejo com muita tranquilidade, né? Primeiro, o que eu falo e continuo, acho que nós temos que ter alguns princípios na vida e lutar por esses princípios. Uma das coisas que eu penso e analiso assim, e não é crítica pessoal a ninguém, é que política, no meu modo de pensar, não é profissão para ninguém. Cada um tem a sua profissão. Se é de jornalista, eu como médico, cada um tem a sua profissão. Em algum momento da vida, né, você passa um período da sua vida se dedicando a uma causa pública. E eu tenho muito claro que eu estou passando esse momento da minha vida dedicando a uma causa pública, mas minha profissão não é ser político. Eu, particularmente, sou contra aqueles políticos profissionais, porque você, para se manter no poder, você começa a fazer concessões, né, de princípios de ordem éticas e morais, que não é isso que interessa ao nosso país, não é isso que a sociedade quer. Então, eu acho que sempre falo que eu tenho prazo de validade. Como todo medicamento tem prazo de validade, eu também tenho prazo de validade. Eu estou avaliando com a equipe, com algumas pessoas próximas, a possibilidade de talvez ir para
mais de um mandato como deputado, mas ainda estou avaliando. Eu acho que ainda é precoce. Eu vou tomar, se tomar alguma atitude, é depois do mês de abril, né, depois de ouvir muito as pessoas, né, e se, né, pelo menos o grupo que sempre está ao meu entorno entender dessa forma, pode ser que eu saia candidato mais de uma vez e talvez a última vez como deputado. Né, até porque sou contra, né? Eu acho que eu sempre pautava esse contra. Você imagina aquelas pessoas que ficam eternamente ocupando o cargo? Eu acho que a gente tem que fazer um mandato. Eu lutei contra isso na Câmara e, obviamente, perdi, né? Mas eu queria também um número de reeleições para cargos legislativos. Eu entendo que o deputado estadual, federal, ele tem que ter um número, né? Talvez não seja só mais uma reeleição, sejam duas, mas tem que ter um número até para você sair e dar espaço para que outras pessoas cheguem e façam também um bom trabalho. Não é só a gente que tem aí toda a sabedoria, o conhecimento. Tem muita gente de ótima qualidade na nossa região. Então, acho que a gente também tem que ser finito na vida como parlamentar, até para abrir oportunidade para que novas lideranças cheguem e também façam um bom trabalho. Seria um processo de fomento de liderança. Sim, é a única forma que a gente tem. Eu acho que a roda tem que andar, não pode parar e emperrar, né? Porque interessa aí a uma elite política da região. E a gente toma conhecimento de casos, existem muitos no Brasil, né, de parlamentares, tanto estaduais quanto federais, com 12, 13 mandatos, quer dizer, multiplica por 4 anos cada um, é uma vida de atuação, né, na mesma função. Né? Doutor Eleuso, vou pedir licença para o senhor para um rápido intervalo no nosso programa e voltamos daqui a pouco com a segunda etapa do Opinião Cidade. Até já. Estamos de volta com o Opinião Cidade, conversando hoje com o deputado federal Eleuso Paiva. Já falamos no primeiro bloco do programa sobre uma série de assuntos, sobre política, especialmente sobre saúde, que é uma área, é a praia de atuação do deputado Eleuso Paiva. E, a respeito desse assunto, gostaria de tocar em mais alguns pontos com o senhor, né? O senhor tem afirmado que a saúde pública não pode ser uma política de partido, o senhor disse agora há pouco, inclusive, isso aqui. Tem que ser uma política de Estado. E como é que o senhor avalia a política do governo federal para a saúde? É essa pergunta que eu refaço, a gente já tocou nesse assunto antes, mas eu gostaria de ouvi-lo mais aprofundadamente a respeito desse tema, doutor Eleuso. Quando nós falamos política, eu acho que você já colocou aí de antemão para sair. Porque quando a gente faz alguma fala sobre saúde, e as pessoas interpretam, olha, mas ele está sendo crítico, então ele é de opor, aquela historinha da oposição em situação política do maniqueísmo, ou o fulano é do bem ou é do mal. E eu entendo que saúde é suprapartidário. Eu acho que todo mundo tem que estar unindo as forças para poder estar avançando nesse processo. Então vamos avaliar. Ponto de vista de gestão, estamos precários. Do ponto de vista de gestão de saúde, a nível federal, estamos precários. Os mecanismos que nós temos para fazer a contra-informação ainda são precários. Até porque o que passa aos municípios? Foi praticamente terceirizado, né, a execução do processo, mas não foi terceirizado também o orçamento desse processo e o retorno. Então, temos que melhorar muito a gestão? Temos que melhorar muito a gestão. Agora, ponto de vista de financiamento, eu acho que esse daí é o tendão de Aquiles. Nós não conseguimos ainda avançar na questão de financiamento. E você fala, você é contra o PT. Nesse momento, na discussão de saúde, sou contra a gestão que está sendo feita a nível federal. Mas é diferente da gestão do PSDB? Também não é. Se nós pegarmos, quando é que foi aprovada a grande discussão que tinha da PEC 29? Foi aprovada na emenda condicional 29, dizia os parâmetros de financiamento. Desde a gestão do PSDB do Fernando Henrique, que nós só conseguimos colocar o mínimo do teto para o Estado e para o município. Nós nunca conseguimos colocar o mínimo do teto para a obrigatoriedade do governo federal. Tanto esse exemplo que no governo Fernando Henrique, nós não conseguimos avançar nessa questão. O texto que ficou é o mesmo texto que nós temos hoje. Conseguimos agora avançar o que são ações de saúde e estamos tendo dificuldade concreta no Congresso para votar. Vou dizer, olha, um dos maiores absurdos que eu assisti esse ano. Nós fizemos um movimento grande da sociedade, projeto de iniciativa popular. O que é projeto de iniciativa popular? Exemplo para vocês de casa, ficha limpa. É um projeto, se 1% do eleitorado, 1,5 milhão de pessoas assinarem um manifesto a favor de um projeto de lei, ele pode adentrar o Congresso Nacional sem precisar de ter um deputado, um senador que esteja pautando aquele projeto. Vamos ver que dado importante nós tivemos? Trabalhamos para colocar 10% da receita corrente bruta na saúde, mais de 70 bilhões de dinheiro novo.
O Ficha Limpa chegou com 1,5 milhão. O projeto de financiamento da saúde chegou com 3,5 milhões, mais do que o dobro do Ficha Limpa. O Executivo Federal tentou bloquear o projeto no Congresso. Nós bandeiramos, passamos por 3 comissões, não teve jeito, né? Não via nem a bancada de governo tentando defender. O líder do governo tinha dificuldade de defender o projeto. Até porque era um projeto a favor do Brasil, não era contra o governo, contra ninguém. Eu sempre falava, olha, nós não estamos aqui para ser contra ninguém, nós estamos já a favor da saúde. Estamos a favor de você que está em casa ter direito a uma assistência digna. Melhorar as Santas Casas, os hospitais, o nosso HB, o IELAR, é isso que nós estamos a favor. Bom, o projeto está caminhando. Presidente, fizemos um acordo com o presidente da Câmara. Vai para a pauta de votação mês de março. Né? Presidente do Senado, fizemos um acordo. Então, esse ano, provavelmente, nós iríamos aprovar, impacta no orçamento do ano que vem. O que o governo fez, que para mim é uma das maiores maldades políticas que foram feitas. Tem um projeto que a gente assistiu, que é uma PEC, que deve ter ouvido já pela imprensa, rádio, você também. É uma PEC chamada emenda impositiva. O que é emenda impositiva? É que hoje os parlamentares, eles colocam emendas no orçamento da União. Para você que está em casa, o que é? É o dinheiro que vai de recurso para as cidades da base dos parlamentares ou do Estado. E são recursos federais que canalizam para a infraestrutura das cidades. O problema é que o que está no orçamento, pasmem vocês, não é executado. O deputado da base está ali fazendo o beijamão, pode receber a totalidade. Quem é mais crítico, recebe menos. Então, enquanto um recebe 100%, o outro pode receber 20%. A emenda é meramente autorizativa, né? A emenda é só uma autorização. Então, o Congresso resolveu por bem, até para acabar com essa política de beijamão, você vota o que eu quero e eu te dou uma emenda para você levar para o seu município, fazer um projeto de lei, que era uma PEC, para colocar na Constituição que as emendas passem a ser impositivas ao orçamento. Então, quando o parlamentar fala, nós vamos melhorar, vamos colocar recurso na unidade básica, esse recurso realmente vai chegar. Né? Esse recurso acaba com o beijamão. Bom, começou a se trafegar, a presidente Dilma se posicionou contrário, o Congresso reagiu, né? E ela falou, não, tudo bem, eu libero. Só que pegou a equipe dela e colocou um penduricalho no projeto da PEC, que vai ser votado agora em fevereiro. Na verdade, é para ser votado em novembro. Eu e mais 3 deputados é que não deixamos votar. Você fala, mas você é contra isso? Não, não sou contra, eu sou favorável. Mas o que foi o penduricalho que ela colocou? Ela colocou o seguinte, que o orçamento da União não pode passar o teto de 5%. Hoje é 4,65%. O projeto de lei que veio é 10%. Então ela falou, olha, não pode passar de 5%, e nos próximos 5 anos nós vamos chegar a 7%. Então, enquanto a população desse país pedia 9 bi, deve passar aí talvez 2, 3 bi, você já viu isso diluído, não é nada. Então, esnucou o Congresso. Olha, se vocês quiserem votar a emenda impositiva, vota, mas o orçamento da saúde eu não deixo aumentar. Eu não deixei votar. Eu, deputado Caiado, deputados também do PMDB, isso até não foi partidário, foi uma discussão de grupo da Frente Parlamentar de Saúde. Nós posicionamos contrário, não votamos, vamos para o embate agora, nós vamos tentar separar o que é emenda impositiva de financiamento da saúde. Eu vou estar falando por quê? Porque se votar PEC é emenda à Constituição, e puser 5%, quando esse projeto de lei de iniciativa popular for ser votado, ele é inconstitucional, porque a Constituição vai falar que é 5%. Então não adianta votar um projeto de lei que é 10%. Então você veja que na hora de colocar dinheiro na saúde, na hora que tem que investir no social, essa é a minha grande crítica que eu tenho. Estamos avançando muito pouco no nosso país. O senhor citou agora há pouco a PEC 29, que foi mais um exemplo de conflito, né, entre governo e oposição, por exemplo, para se decidir um assunto, etc. E me ocorreu um outro, que um pouco mais atrás, retrocedendo um pouco mais, a história da CPMF para o financiamento da saúde. Né? Vira e mexe, alguém sugere que pode vir alguém aparecendo com um não, mas é muito divertido, olha, isso você foi extremamente feliz. Eu tive vontade de dar risada, né? Eu lembro quando o professor Adilma, uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, veio com a ideia de CPMF, na época eu presidia uma entidade médica chamada Associação Paulista de Medicina. E nós demos apoio. E na época eu falava, professor, qual é a garantia que eu tenho que esse dinheiro vai para a saúde? Era a nossa desconfiança. Ele falou, Leandro, a garantia que eu dou é o seguinte, se não for, eu peço demissão. E por isso que eu admiro o Adib. O dinheiro não foi e ele pediu demissão. E ele saiu do governo Fernando Henrique. Mas naquela época o PT era extremamente crítico. Não, mais imposto não. Agora no Congresso Nacional, exatamente o relator
o relator na Câmara do Mais Médicos, ele veio agora com a proposta de uma CPMF assim, até maior, para resolver o problema da saúde. E ele, na época, era líder sindical e era contra. Eu falei, como é que as coisas mudam, na verdade? Quer dizer, é a discussão do maniqueísmo, o bem quanto o mal. Acho que as pessoas não estão pensando no país. As pessoas não estão pensando no país, na realidade. O bem contra o mal num certo momento, depois o mal troca de lugar. O mal troca de lugar e assim vai. Então, acho que a gente tem que pensar mais no país, né? E menos aí nas colorações partidárias. Mas não corremos o risco de sofrer um solavanco tipo volta da CPMF num dia desse aí não, né, deputado? Olha, meu modo de pensar é que é extremamente inoportuno num país que tem a 4ª maior carga tributária do mundo. Nós temos a 4ª maior carga tributária do mundo. No mínimo, é inconsequente, antes de fazer uma reforma tributária, aumentarmos ainda mais a carga tributária. Não é possível que para melhorar a saúde nós temos que pagar mais imposto. Acho que para chegar primeiro do mundo em carga tributária, eu acho que não. Acho que a gente tem primeiro de usar outros mecanismos antes de falar de aumento de imposto. E sem nem contar com a certeza de que aquele dinheiro vai realmente financiar a saúde, coisa que não aconteceu lá atrás. O que provavelmente ainda pode ser que aconteça, né? Pois é. Deputado, o senhor tem viajado bastante pelo interior do estado de São Paulo, tem conversado com prefeitos e eu gostaria de saber como é que o senhor define a situação dos municípios e o que é que pode ser feito hoje na Câmara Federal para dar aos prefeitos mais instrumentos e recursos para superar essas carências dos municípios em vários campos e, sobretudo, em relação à saúde. Nós estamos acabando de falar da discussão de reforma tributária. Para você que está em casa nos assistindo, até um tema que, como médico não é muito bom de número, né? Médico não é muito bom de número, mas é um dado assim que é fácil para a gente entender. Vamos pegar a carga tributária. Quando nós estamos falando de carga tributária, são os impostos, né? Normalmente a gente tem uma tendência, quando a gente fala imposto, a gente lembra do IPTU para xingar o prefeito, o imposto de renda para poder xingar o outro. E basicamente, imposto de renda, IPTU e IPVA. São os 3 que marcam a gente. Né? Agora, início de ano, né? Principalmente início de ano, tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU, imposto de renda pega a gente em março, abril. Mas, na realidade, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 297 impostos no país. Tudo que nós estamos fazendo tem imposto. Você está nos assistindo em casa, ligou a televisão, dentro, né, da conta de luz tem imposto. Em qualquer objeto de consumo que nós consumimos, para alimentação ou até para lazer, tem imposto embutido. Então, nós temos 297 impostos. Né? Mais do que isso, mais de 297 impostos no país. Tem até um projeto de lei interessante, depois, se der, nós vamos falar sobre ele. Mas desses 297 impostos, o que é importante a gente ter ideia? Que aproximadamente 5 a 7% de tudo que se arrecada fica no município, onde a gente mora. A gente mora no município, fica aqui no município. Aproximadamente 22%, em anos pode chegar a 26%, uma média de 23%, fica no Estado. E na União, a União para mim é algo estratosférico, né? Na União, onde ninguém mora, ela retém aí entre 65% a 70% de toda a carga tributária. Quer dizer, enquanto a gente não redividir isso daí, não adianta arrecadar. Nós já arrecadamos aqui onde a gente mora. Vai lá para cima para depois voltar. E é justamente nessa ida e volta que nós temos aí os grandes ralos de corrupção no país e todo mundo sabe disso. Quer dizer, enquanto a gente não redividir esse bolo, enquanto nós não redividimos esse bolo, nós vamos estar vivendo a mesma crise que nós vivemos hoje. Tanto crise econômica dos municípios menores, pequenos e médios, como crises éticas extremamente profundas, com ralos de corrupção nesse país, nos 3 níveis de governo. Deputado, o senhor disse que... O senhor vê alguma possibilidade da gente chegar a uma reforma tributária efetiva? Há caminhos para isso, para a gente fazer isso em curto prazo, digamos assim? Olha, esse ano eu acho muito difícil. O nosso partido chegou a propor, todo mundo achou que a gente estava louco, chegou a propor até para esse ano, estamos tendo a Assembleia Nacional Constituinte. Não tem jeito, tem 2 coisas que a gente tem que entrar nessa discussão. Uma é reforma tributária, eu não tenho dúvida que a gente tem que discutir. Não é possível a gente ter o que nós temos hoje de impostos no nosso país e as carências que nós temos e a distribuição como isso é feito. Né? Concentração. As pessoas entendem que concentrando o econômico, o dinheiro, eles concentram poder. Então eles não têm nenhum interesse em mudar o status quo de poder nesse país. Então esse é um dado. Segunda coisa importante que é reforma política.
Se nós não tivermos reforma política, não tem jeito da gente avançar na democracia desse país. Todo mundo sabe, né, o poder econômico atrelado às grandes campanhas que nós temos em todos os níveis. Hein? Olha, é para deputado, mas não é diferente de vereador, não é diferente de prefeito, de governo de estado, de presidência da república. Né? A suspeita de alguns programas de dinheiro ir para o exterior para depois retornar para financiar programas nesse país, né? Campanhas eleitorais. Falar, isso tem denúncias a nível estadual, tem denúncias a nível federal. Então, de alguma forma, para consolidar a democracia nesse país, nós temos que ter uma reforma política importante nesse país. Então, esses dois temas, no meu modo de pensar, se por acaso retornar ao Congresso Nacional e pensar dessa forma, eu acho que nós temos que focar esses dois temas, se necessário for, até com uma constituinte, para poder focarmos e avançarmos nesses dois temas no país. A questão da reforma política está sendo feita por etapas, com pequenos remendos, etc. Né? A questão do financiamento, uma hora alguém decide que vai ter financiamento público, não vai ter, vai ter limite. Não, mas isso nem está sendo colocado aí. O que está fazendo é a mini reforma, exatamente, que não vai avançar absolutamente nada. Né? Até um viés político está fazendo uma reforma. Você vai entrar, eu acho que o avanço é mínimo. O que nós queremos que você em casa, eu acho que quer, como é que nós podemos melhorar a qualidade do que nós temos hoje na política? É tendo uma reforma, é dando mais espaço para que outras pessoas participem, que tenha menos força do poder econômico. Na verdade é isso. Existe uma insatisfação, não dá para falar que não existe. Né? Eu brinco, né? Ele vai me cobrar em casa, até porque eu estou falando na televisão. Mas eu tenho o meu filho mais novo, ele tem o mesmo nome. Né? E ele brinca comigo, pai, pelo amor de Deus, nós temos o mesmo nome. Quando eu falo, Eleu, não, meu pai não é político. É porque hoje o político, né? O político não é uma pessoa bem vista pela sociedade. Está desgastado. Está desgastado, porque você pega denúncias, olha a história do mensalão, né? E as pessoas têm uma arrogância, né? As pessoas estão presas e lá de dentro da prisão ela ainda continua, né? Quer dizer, essa arrogância, a sociedade não aguenta mais, nós temos que mudar isso daí. Nós temos que mudar, eu vejo isso, se a gente não mudar, nós não temos saída, temos que mudar. Né? Eu estou de peito aberto para discutir reforma política e eu acho que nós não temos saída se nós queremos solidificar a democracia nesse país. Deputado, em relação a essas mini reformas políticas, né, que estão se cogitando, o que o senhor pensa do voto distrital? Já para esta vai ser impossível, né? Para as próximas eleições, o que o senhor está pensando disso? Olha, tem o viés favorável e o viés contrário ao voto distrital. Da realidade, tem, só para falar em votos distritais, olha, tem umas 5, 6 modalidades, né? Sim. Tem o pessoal de um partido político, não sei se vale a pena falar, se perguntar eu respondo, está defendendo o distritão. O que é o distritão? O mais votado é eleito. Porque hoje não é o mais votado é eleito. É que seria o fim da tese da proporcionalidade. Isso, não é o mais votado eleito. Hoje você pega deputado que tem dentro do Congresso Nacional, aqui no estado de São Paulo, tem deputado eleito com 20 e poucos mil votos e tem deputado com 80, 90 mil votos, ficou do lado de fora. E nas câmaras municipais tem... Não é diferente. Então a ideia é a seguinte, mais representativo é a pessoa que é mais votada. Quem é mais votado é mais representativo. Então a tese do distritão. O que for mais votado vai ser o que vai ser eleito. Né? Essa é a tese do distritão. Tem a tese do distrital, que é um distrito, e aí a grande discussão, como é que vai dividir? Por exemplo, o Rio Preto vai ter provavelmente 2 distritos. Como é que vai ser dividido esses distritos? É por região, é fronteiriço? A nossa região, como é que divide? É fronteiriço, é por região? As pessoas que defendem o voto distrital, coloquem primeiro, o custo das campanhas seria mais barato. As pessoas estariam mais próximas daquela comunidade. Quem é contra, coloca um outro setor. Que o deputado federal, por exemplo, ele não é semelhante ao vereador que olha as políticas locais. O deputado federal é uma pessoa para olhar a política nacional. E sobretudo então, no seu caso, por exemplo, no seu caso, que é o senhor representa, além dos seus eleitores, representa também uma classe profissional também na Câmara dos Deputados, não é isso, deputado? O senhor é difícil considerar o senhor apenas alguém que busca votos numa única região, né? Eu trabalho normalmente, né, não com uma única classe profissional, né? Porque eu trabalho mais com a área de saúde. Né? Eu tento e discuto muito com quem trabalha na área de saúde, aí nós temos 23 profissões atuando na área de saúde. Mas o que eu vejo é o seguinte, nós temos que fazer alguma coisa. Tem o distrital misto, que uma parte seria eu voto pelo distrito, e aí eu vejo o grande problema é como é que nós vamos separar esses distritos. Outra parte pelo voto da proporcionalidade, mas de qualquer maneira o financiamento dessas campanhas
que é extremamente importante, seja distrito, seja distrital misto, seja distritão, como serão financiadas essas campanhas. Até para poder tentar, se não conseguimos acabar, mas diminuir a corrupção eleitoral que todos nós sabemos que nós temos muito nesse país. Recentemente, deputado, o Supremo Tribunal Federal, no papel de legislador, que de vez em quando ele faz isso, né, ele determinou que os financiamentos de campanha não possam mais ser feitos por empresas, apenas por pessoas físicas, etc. Isso continua valendo? Como é que o senhor vê isso? Que tipo de problema isso pode trazer já para a próxima eleição parlamentar? A primeira grande discussão vai ser votada essa discussão dentro do Congresso, até porque no vácuo dessa discussão, quando existe um vácuo, que permite ao Supremo a interpretação da lei. E parece que o Congresso deve tomar um posicionamento em relação a isso. Mas mais importante, se vai ser a empresa, se vai ser o cidadão, é a gente ter um controle dessas campanhas, né? E como é que essas campanhas são irrigadas, né? Nós estamos assistindo, o que eu estou falando é o mesmo dado que você que está em casa está nos assistindo. Pega hoje a manchete da Folha de São Paulo, né? O que é? É dinheiro que provavelmente, né, pelo menos é o que se fala, não estou afirmando nada, mas que provavelmente possa ter rigado campanhas no estado de São Paulo por algumas empresas aí que trabalharam em obras públicas no estado de São Paulo, né? Hoje a manchete é essa, né? Estado de São Paulo. Se a gente for olhar o julgamento do Mensalão, é diferente. A defesa que existia daquelas pessoas envolvidas em corrupção, a defesa disse, não, isso daí era dinheiro para campanha. Até parece que dinheiro para campanha ilícito pode. Dinheiro para campanha ilícito pode? Pode. Até parece. Essa era a defesa. Na defesa eu pensei que eles podiam falar, não, eu não estou envolvido. Não, olha, mas aquilo era para campanha, então para campanha. Então você veja como é que é a discussão de moralidade nesse país, como que nós temos que avançar. Deputado, eu sei que, infelizmente, o nosso programa já vai chegando ao seu final, mas tem muitos assuntos para conversar com o senhor. Já fica desde já o convite para o senhor voltar outras vezes para a gente continuar esse assunto. Mas tem outros dois assuntos aqui que tem muito a ver com a área da saúde, que interessa muito a muitas pessoas, e é bem gostoso conversar sobre temas que fazem bem para as pessoas, né? São dois assuntos relacionados com iniciativas suas do Congresso, a questão das 30 horas para psicólogos, queria que o senhor falasse um pouco, e a história do teste do coraçãozinho. Por favor, deputado. Olha, muito rápido, que eu já vi que estamos aí contra o tempo, né? 30 horas para psicólogo não é só para psicólogo, né? Temos aí 30 horas também da enfermagem. É que da psicóloga eu estou fazendo a estrutura de tentar colocar em votação até o final desse ano, a gente conseguir aprovar. Aí você em casa fala, para um pouquinho, por que psicóloga, enfermeira, 30 horas? É que é importante, eu acho que toda vez que nós vamos votar ou discutir um tema, a gente tem que minimamente estudar um pouquinho desse tema. O que acontece com profissionais de saúde que estão na linha de frente? Vou te falar de médicos, daí nós transportamos para enfermeira e para psicólogo. O que é importante a gente saber? Quando a gente olha, por exemplo, doenças cardiovasculares e cerebrais, nós estamos sujeitos a 12 vezes mais do que o restante da população a ter um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Por quê? Profissão de estresse, profissão de tensão. A todo momento você está sendo questionado. E aí depende muito da sua especialidade. Quem trabalha, por exemplo, em urgência e emergência, quem trabalha em unidade de terapia intensiva. Vive sob pressão. Vive sob estresse constante, né? Não é diferente também com as enfermeiras, dependendo da área que elas atuam, né? O desgaste profissional é maior. Psicólogo, né? Você imagina o psicólogo que atua, né, no ambulatório ou em área de risco, ele está o dia inteiro lidando com pacientes graves, tentando superar os transtornos psicológicos desses pacientes. Essas profissões têm um desgaste profissional maior. Vamos dar um outro exemplo, que não tem nada a ver com a área de saúde, é a aeromoça, piloto de avião, que trabalha sob pressurização. As pessoas que trabalham sob pressurização, elas têm um envelhecimento precoce maior. Por quê? As suas células, elas têm um envelhecimento maior. Então, essas pessoas têm que trabalhar em outro regime de trabalho especial, até porque o desgaste do seu organismo é maior, que é exatamente o que acontece com essas profissões. Então, a ideia de procurar as 30 horas para essa profissão é de ser justo com esses profissionais, não é de dar um bônus. Muito pelo contrário, é de ter o mesmo tratamento que tem outras profissões, mas eles têm desgastes profissionais maiores e, portanto, tem que ser tratado perante a lei de forma diferente, até para poder ter
né, os mesmos direitos que os outros têm. Isso está em discussão Isso está em discussão dentro do Congresso Nacional e é um tema que eu julgo extremamente importante. E o teste do coraçãozinho? Teste do coraçãozinho. O que é o teste do coraçãozinho? Uma série de crianças, né, nascem com anomalias cardíacas, né, doenças que nós rotulamos como doenças congênitas. E algumas delas, a precocidade com que você faz a cirurgia é extremamente importante para o prognóstico dessa criança, né? Tem algumas doenças que pela hipertensão pulmonar ou por algumas outras coisas, que você adia aquela cirurgia quando você faz, né? Mesmo que o sucesso cirúrgico seja bom, né? O prognóstico dessas crianças modifica. E o custo, nós não podemos pegar toda a criança e submeter aí a uma bateria de exames, seria ótima. Você imagina o custo, seria inviável. Então a nossa proposta é que vários estados brasileiros, depois que nós propusemos ao Congresso, por exemplo, Paraná, vários estados brasileiros já adotaram. A criança, quando nasce, fazia uma coisa chamada oximetria de pulso. O que é? É você que já teve em alguma cirurgia, em alguma coisa, você sabe. É aquele aparelhinho que a gente põe no dedo, que mede a quantidade de oxigênio, o oxímetro. Você põe no dedo mesmo. Todo aparelho de anestesia hoje tem um oxímetro e você vê a saturação que tem no organismo, quantidade de oxigênio. E todas as crianças que tiverem uma oximetria de pulso abaixo de 80%, elas têm uma grande chance, 85%, elas têm uma grande chance de ter uma cardiopatia congênita e com isso, essas crianças aí teriam uma avaliação maior, com um ecocardiograma, outros exames. Então, nós conseguiríamos fazer um screen. Né? Em algumas localidades que nós adotamos índice, o índice de diagnóstico foi muito importante e, com certeza, a vida foram salvas. Então, é o que eu falo, a gente não precisa de gastar muito. Oxímetro, todo centro obstétrico tem um oxímetro. Nós precisamos de quê? Criar a cultura de fazer um teste que não tem praticamente custo nenhum e que a gente pode salvar vidas com isso. Eu acho que isso é bom. Por isso que eu falei, saúde tem que ter gerenciamento, ideias, né, até para poder se trabalhar com baixo custo que a gente tem, né, baixo recurso que a gente tem, mas a gente conseguir fazer alguma coisa em prol da sociedade. Doutor Adeus, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião Cidade. Espero que o senhor volte outras vezes, porque os assuntos são, como eu disse, muito relevantes, de muito interesse de toda a população de São José do Rio Preto. Volte sempre, tá bom? Obrigado. E aproveito, desejar aí um bom 2014 atrasado, mas para todo mundo de Rio Preto e região. Tá certo. E nós estamos encerrando aqui o Opinião Cidade, convidando você para estar conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas. Até lá e um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.